Café, escravidão, cidades e industrialização. Qual a relação desses quatro elementos para a urbanização do Brasil? Nós vamos ver isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Café Cidade. Eu sou Everton Teles e aqui você sabe a gente debate os temas de cidade, arquitetura, urbanismo. E no último vídeo nós abordamos a questão da formação dos núcleos urbanos aqui no Brasil, como se criaram as primeiras civilizações, primeiras cidades, vilarejos, e nós chegamos ali no momento da história em que começou a ocorrer o ciclo do ouro. Nós vimos que o Brasil ele vive de ciclos em ciclos econômicos, né? Como o Sérgio Buarque de Holanda citou, seriam os arquipélagos econômicos do Brasil. E então nós vemos que, enquanto colônia, o Brasil era muito suscetível, completamente suscetível aos acontecimentos da Europa. E então, naquele momento em que a gente vivia o ciclo do ouro, e já numa fase bem avançada, assume em Portugal o Marquês de Pombal. E nós vimos ainda que houve várias medidas tomadas por Pombal que impactaram grandemente aí na sociedade brasileira. A mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi uma delas, talvez uma das principais, para que a capital ficasse mais próxima à região das minas de ouro. E teve também a expulsão dos jesuítas, o que impactou grandemente aí no ensino da nação. E também teve a proibição de ser montado aqui no Brasil manufaturas, ou seja, um início de industrialização que poderia ocorrer, teve aí a proibição e o desincentivo por parte da coroa portuguesa e tendo o Pombal no comando da situação. Então esses foram três fatores que ocorreu e já culminam um pouco aí com já da metade para o final do século XVIII e inclusive com o final aí da, do período do ciclo do ouro né, do grande momento aí que a gente viveu no ciclo do ouro e toda essa ascensão até mesmo urbana, né, como a gente viu no vídeo passado, ali da região de Minas Gerais. E a dependência, né, a relação de colônia com Portugal, como a gente comentou, era uma relação em que deixava a colônia totalmente suscetível aos acontecimentos, e nós vemos acontecer aí que com o final da Revolução Francesa na Europa, vários acontecimentos ocorreram lá, e né, não vamos nos tratar desses acontecimentos neste vídeo. Não é, o nosso foco é mais identificar na história a formação de núcleos urbanos, mas o fato é que ascende ao poder na França Napoleão Bonaparte, um personagem importante já desde a Revolução Francesa, e ele ascende e começa a aterrorizar toda a Europa com as guerras napoleônicas. Neste tempo, em Portugal já reinava Dom João VI. E ali, vendo que está sob ameaça de Napoleão, ele resolve, numa jogada, digamos assim, de estratégia, e aqui dá para a gente fazer um parênteses, em que, conforme a história foi contada aí pelo um viés mais à esquerda, foi uma fuga meio acovardada de Portugal. E já por um viés mais à direita já contam que foi uma grande jogada estratégica de um grande pensador com inteligência, de que isso já havia sido planejado há muitos séculos e tal. Então, né, só tentando ponderar nos dois lados, eu observo que, de fato, foi uma jogada com inteligência, né, de sair da capital que era estabelecida em Lisboa e vir para o Brasil, pois Portugal não foi conquistado desse fato,
mas também não considero que tenha sido tanto planejado assim, porque a gente observa que se houvesse um certo nível de planejamento de que isso poderia ocorrer e já estava sendo aguardado isso, ou, né, já estava aí dentro de um plano da coroa portuguesa, as coisas aqui na colônia já estariam mais bem preparadas, que é o que a gente vai ver agora. Porque o Dom João VI parte com uma caravana de aproximadamente 15 mil pessoas da corte portuguesa e chega aqui no Brasil em 1808, após aí uns 2 meses quase de viagem, e aportam no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro sendo de fato já a capital da colônia, mas sem a mínima infraestrutura para atender a eles, uma civilização que vinha da Europa já com um certo nível de desenvolvimento e aqui no Brasil não tinha nada dessa infraestrutura nem parecido do que tinha na Europa. Então, a gente observa que, embora tenha sido uma estratégia de fato inteligente, não foi tão planejado assim quanto às vezes se quer dizer, mas foi de fato uma estratégia em que ele conseguiu aí manter o poder, pelo menos por mais algum tempo. E chegando aqui no Rio de Janeiro, então foi assim um crescimento populacional de um dia para outro de 15 mil pessoas e da corte portuguesa. Então, há relatos históricos de que o governo português desapropriou casa dos moradores para para que a corte se estabelecesse. E tendo aqui, então, sendo estabelecida a nova capital, vamos dizer assim, onde estaria ali residindo o rei do Reino Unido, Portugal, Brasil, teve que se imediatamente iniciar aí uma série de obras de infraestrutura e criação de uma série de instituições e espaços para lazer, enfim, que é onde a gente observa a criação da Biblioteca Nacional, do Museu, do Teatro Nacional, da Fábrica Real de Pólvora e, enfim, vários outros empreendimentos que foram feitos aí por Dom João, tão logo quanto estabelecido aqui, que eu inclusive eu vou deixar aqui no vídeo, foram feitos, né, aí a toque de caixa para poder atender essa demanda portuguesa que se estabelecia aqui. Então isso tudo fez com que muita coisa mudasse, né? A abertura dos portos a nações amigas, né? Ou leia-se a Inglaterra, ocorre já também na sequência, então todo esse status quo do momento tem aí uma virada de chave, vamos dizer assim, porque é, Dom João também revoga aquela lei que tinha sido instituída por o Marquês de Pombal, da proibição de manufaturas, né? Uma vez que a corte estando aqui seria já interessante então ter aí uma produção de itens manufaturados para um bem de consumo mais não durável. Então começa-se aí a liberar para alguns tipos de manufatura primária de matéria-prima para servir a corte e também aí o resto da colônia. E alguns pactos que foram feitos com a Inglaterra em taxação de impostos que seguiram a partir daí. Então a gente tem de 1808 até 1822 aí um período de desenvolvimento bem grande da colônia devido à chegada de Dom João. A gente sabe que em 1822 ocorre a independência do Brasil, né, por também numa outra talvez jogada estratégica aí da família real para que continuasse, embora independentes, mas continuasse no poder nas duas nações. O estreitamento entre a relação Portugal e Brasil agora já com a Inglaterra se acirra cada vez mais, aí num ambiente de dependência entre Brasil e Inglaterra, né? A Inglaterra foi a primeira nação a reconhecer a independência brasileira e dizem os historiadores que isso custou caro aí aos cofres brasileiros. Mas enfim, o fato é que
nesse intermédio aí de mudança da, do regime de colônia, de Reino Unido a Portugal, à independência, economicamente o Brasil sofreu a queda do ciclo do ouro, período em que mais, né, até então tinha faturado com a mineração, mas inicia-se um cultivo de uma nova planta que é o café, e essa planta ela entra no Brasil por Belém, ela não é, ela é natural da Etiópia e já é também um cultivo conhecido da humanidade há milênios, mas ela chega no Brasil entrando por Belém do Pará e de alguma forma ela vem parar no Vale do Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul, e por ali ela se multiplica com o empreendimento dos fazendeiros. E aqui cabe um parênteses em que muitos consideram que esse cultivo do café na região do Vale Paraíba do Sul ainda seja responsável por grande parte do desmatamento da Mata Atlântica que ocorreu naquela região. Fechando parênteses, então a planta se dá muito bem com essa região e os fazendeiros de café então empreendem nisso e começa-se aí a intensificar o empreendimento de mão de obra escrava vinda da África. Então o tráfico negreiro aumenta grandiosamente, pois o café começou a ser um produto muito bem apreciado, o café brasileiro no mundo, né? Aqui também dizendo Europa e Estados Unidos. E então acaba que fica o principal produto aí do portfólio brasileiro de exportação. E isso dá um grande apoio, vamos dizer assim, à monarquia que estava se estabelecendo ali, pois ela precisava, de certa forma, de um apoio dessa classe média que agora estava emergindo. E então uma situação econômica favorável, óbvio que deixava a situação mais fácil para o governo. E então o café se expande em toda essa região. Ocorre que na Inglaterra já começava na sociedade um movimento, na Inglaterra e no resto do mundo, um movimento pró-abolicionista. Então a Inglaterra começa a exigir, num primeiro momento ali, desde a independência, já algumas coisas, alguns posicionamentos, alguns acenos do Brasil neste sentido da abolição, ao menos de extinguir o tráfico negreiro vindo da África, mas o governo o imperial ali acabou se vendo entre cruz e espada, porque de um lado tinha essa pressão no início até que leve da Inglaterra para pró-abolição, contudo a classe média, que já estava ascendendo aí para uma elite que começava a se formar aí, como base de produtores de café, totalmente pró-escravidão, né, pois era a totalidade da mão de obra deles e o lucro, basicamente o lucro deles era em cima da mão de obra escrava nas fazendas de café. Então isso foi se intensificando e aqui a gente também cabe um comentário sobre a Inglaterra, onde eu já li em alguns locais que diziam que a Inglaterra começou no discurso pró-abolição em busca de liberar mais mercado consumidor, né, para que se abrisse a possibilidade de ter mais mercado consumidor para seus produtos industrializados, o que pode ser de fato uma estratégia, mas eu li coisas que são muito superficiais sobre isso. Mas o que de fato ocorreu, e vários historiadores dizem, é de que um dos produtos da Inglaterra agrário era o açúcar produzido nas Antilhas, e lá também já havia sido iniciado um processo de abolição, então o produto lá já não estava tão lucrativo, vamos dizer assim. Então, e a Inglaterra começou a perceber então que a utilização da mão de obra escrava mais cedo ou mais tarde ia se extinguir de todas as frentes. E como ela tinha uma indústria que se solidificando na sua metrópole e com mão de obra proletariada,
não iria conseguir implementar uma mão de obra escrava dentro da industrialização. Então ela começa a observar que se outros países do mundo mantivessem a escravidão e começassem um processo de industrialização, poderiam ser concorrentes muito mais competitivos com ela. Então tem todo o discurso de de abolição para que ela conseguisse se manter aí na liderança desse processo de revolução. Então é só um comentário aí acerca do porquê do posicionamento da Inglaterra, e isso vai se refletindo no Brasil, de maneira que Dom Pedro sanciona que é chamada a Convenção de 26, e tem um efeito a partir de 1830, que é declarado a pirataria, ou seja, é contra a lei o tráfico negreiro vindo da África. A gente sabe que isso, inclusive, foi denominado aí sob a alcunha de uma lei para inglês ver, que na prática não foi obedecido, o tráfico continuou e inclusive se intensificou porque a cultura do café foi aumentando aí a cada ano, a cada safra. E ao longo quase de todo o século XIX, a gente observa a cultura do café com mão de obra escrava sendo um dos principais produtos do portfólio de exportação brasileiro. Então, o café com a plantação e os cafeicultores descendo o sudeste, ou seja, saindo da região da capital, que era Rio de Janeiro, já mais sentido ao sudeste, começa a fortalecer essa região ali e ele vai se expandindo. Por volta de 1850, as pressões para a abolição já eram bem grandes. Aqui também vale a gente observar que a própria comunidade negra também havia uma grande luta pela liberdade. Inclusive, é interessante ver historiadores como Sidney Chalhoub. Ele comenta que no ambiente de cidade, a possibilidade de um negro obter a liberdade em relação num ambiente rural era muito maior, chegava a cerca de 33% de chances, porque o ambiente, por exemplo, da capital do Rio de Janeiro, ele dava mais oportunidades mesmo aos escravos, ou seja, a pessoa era escrava, né, tinha o seu senhor, e ele trabalhava na cidade como carregador, como padeiro, enfim, como algumas atividades que ele podia fazer. O dinheiro que ele recebia, ele pagava ao seu senhor, mas ele conseguia fazer algumas outras atividades onde ele iria acumulando esse excedente para que ele pudesse comprar a alforria ou então negociava esse capital com outras pessoas por tempo de trabalho. Ó, você me dá o tal capital para compra da alforria e eu trabalho 7, 10 anos, enfim, e ele conseguia então esse direito à liberdade. Coisa que no campo não acontecia, porque, por exemplo, numa fazenda de café não era de interesse do senhor ali de ter de dar essa alforria, pois ele precisava, o que realmente ele precisava era da mão de obra para o cultivo do café. Então chegava aí a cerca de 5 a 11% as chances, de acordo com o historiador. Então a gente vê que um ambiente urbano ele é um ambiente realmente de mais oportunidades, ainda que obviamente não fosse o ambiente dos sonhos, mas ele dava um pouco mais de possibilidades. Inclusive, esse mesmo historiador relata que em alguns casos quando o escravo sabia que ele seria negociado pelo seu senhor para ir para um ambiente que era um ambiente rural, ele às vezes cometia algum delito ou fazia algo, tentava retardar ao máximo a ida para o ambiente rural, pois ele sabia dessa capacidade inferior de ter aí uma esperança de liberdade. Então é uma triste realidade, né, que ocorreu aqui na nossa sociedade, mas ela deve ser debatida e estudada cada vez mais para a gente entender mesmo as nossas raízes aí, até mesmo como cidade, entender a importância dos centros urbanos, de como tudo isso se formou.
Então, fazendo, né, só um resumo aí muito breve sobre esse tema e ver como isso foi importante, por volta de 1850 isso tudo já estava bem em pauta e várias forças aí lutando para que a abolição ocorresse. Alguns produtores de café viram que de fato isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, então começaram a buscar alternativas para a mão de obra nas suas fazendas. E uma das alternativas foi buscar parcerias com imigrantes na Europa, com povos europeus, para que imigrassem ao Brasil e trabalhassem para eles. Então, um dos países que inicialmente essa iniciativa privada de ir buscar mão de obra na Europa é, foi abordada foi a Itália, que era um país que sofria ali algumas instabilidades políticas, estava no seu período de unificação do país. Então, alguns produtores de café proporam um pacto que foi chamado de parceria, onde eles ofereceram a terra, a oportunidade e o empréstimo do valor da passagem, do deslocamento, da acomodação aqui no Brasil e para que esse imigrante com o tempo fosse pagando. Então o imigrante ao vir e começar a trabalhar nas fazendas acabou vendo que era uma relação quase que de escravidão, pois era uma dívida que ele contraiu que era impagável. A própria relação do proprietário da fazenda, acostumado com uma relação de trabalho de escravidão, também não era muito cordial. Então, muitos desses imigrantes acabam abandonando as fazendas, fugindo principalmente ou para a Europa ou então para onde é a capital, São Paulo, e ali fundaram, né, vários bairros, os mais famosos aí da imigração italiana, ocorre desse movimento. No entanto, foi já uma iniciativa de trazer imigrantes para o trabalho aqui, e com aí o desenrolar da história, o governo também parte para uma iniciativa, mas já com o interesse de ocupar as regiões do sul do país, que até então eram pouco explorados. O Brasil, digamos assim, que no mapa do mundo era um vazio geográfico enorme, né, apenas com as populações nativas que sabia-se que existia, mas com várias áreas em que eram quase que inexploradas demograficamente. Então, a estratégia aí do Império foi de povoar a região sul e oferece então aí já em condições bem melhores algumas terras para imigrantes alemães se estabelecerem na região sul. Então toda essa região ela tem uma forte colonização alemã. Eu vou deixar aqui inclusive algumas cidades que são de colonização alemã na região sul. É, e a gente observa que, devido às condições que foi dada a eles, são cidades que prosperaram e até hoje, né, tem um bom IDH, enfim, teve aí um estabelecimento de núcleos urbanos importantes e contribuem no futuro também para aí uma descentralização da industrialização para essa região, né, no futuro, no próximo século, que seria o século XX. Então, como a gente falou mais cedo ou mais tarde, a abolição da escravidão ia acontecer e aconteceu em 1888. E com ela também já veio, né, a queda do Império, pois o Império estava, digamos assim, calcado na elite cafeicultora, que tinha, por sua vez, a mão de obra escrava como um dos principais pilares ali de sustentação dessa economia. Então, como houve esse rompimento e o Estado se negou a fazer a indenização que a elite, por mais absurdo que pareça, queria uma indenização por perder esse ativo que eles consideravam assim, né, os escravos, e acabaram rompendo e houve aí então a queda do Império e o início da República, que a gente vem chamar aí da República Velha, a partir de então. A República Velha, ela
apenas, digamos assim, mudam os personagens, mas continua o governo e a condução do país fortemente baseada nos cafeicultores. O café segue como carro-chefe nacional aí da economia, e alguns produtos da agricultura mais aí para o consumo interno, e seguem aí adentrando o século XX. Algumas crises já no início do século XX do café iniciam-se, e inclusive o poder da elite cafeicultora faz com que o governo compre a produção e queime, jogue no mar para poder manter o valor da saca de café, e toda essa produção aí não seja perdida e não tenha aí o prejuízo para esses cafeicultores. De maneira que a gente chega aí por volta de 1920, 1910, 1920, com uma elite ali da paulista bem capitalizada, devido à própria produção do café, e essa região toda de São Paulo começa a se desenvolver, começam a ter estrada de ferro para escoamento da safra para Porto de Santos, e começa o que a gente chama, já um pouco antes, da expansão para o oeste paulista. O oeste que seria mais ali o centro do estado, a região de Jundiaí, Piracicaba, e daí sim indo um pouco mais para oeste, para Marília, com as fazendas de café tomando conta de toda essa região, que encontra um solo ali que eles denominam a Terra Roxa, e inclusive pega um pouco do norte do Paraná, em Londrina, tem lá inclusive o Estádio do Café em homenagem. Então toda essa região começa a se fortalecer economicamente, e os proprietários, os grandes proprietários dessas fazendas se estabelecem na cidade de São Paulo, que cresce, né, sobremaneiramente. Então, tem aí esses grandes cafeicultores. O comércio, por sua vez, começa a se desenvolver. E a gente observa, então, que é uma força de elite, uma força do capital grande que se desenvolve em São Paulo, no entanto, distante do Rio de Janeiro, que era a capital do poder. Então, muito do que ocorria com costumes, com maneiras na capital Rio de Janeiro, que era um pouco mais ligada com a Europa, era um pouco diferente do que ocorria em São Paulo. E acaba se desenvolvendo, então, uma elite mais capitalizada, e com quase que com uma cultura aí um pouco mais própria, misturada aí com o dos imigrantes italianos, e futuramente vêm os japoneses e vários outros povos vêm para se estabelecer no estado de São Paulo. E com isso também, todo esse caldo, essa mistura de culturas e essas trocas que ficaram aí bem efervescentes, começa a despertar nas mentes empreendedoras aí a necessidade de industrializar bens de consumo não duráveis, né, de uma maneira mais com maior escala, enfim. Então inicia-se um processo de industrialização, e com isso também vai aumentando, né, o contingente humano agregado para poder fazer isso funcionar. E inicia-se então uma primeira industrialização no Brasil. A gente se observa nesse local com uma iniciativa privada, da iniciativa privada, para bens de consumo não duráveis, que é uma indústria que tem um retorno de lucro um pouco bem mais rápido do que outros tipos de indústria. E então essa indústria se fortalece, e politicamente na República Velha é o estabelecimento da República do Café com Leite, que é uma alternância de poder entre representantes de São Paulo e Minas Gerais na presidência. E isso tudo é quebrado com o golpe de 1930 por Getúlio Vargas, que fica por 15 anos no poder, até 45, e daí sim Vargas institui um plano de governo para a industrialização nacional. Então, embora
a elite paulista não gostasse de Vargas, Vargas percebeu que havia ali estabelecido um capital nacional, então o plano de industrialização dele fica ali no Sudeste mesmo, e Vargas começa esse plano investindo em indústrias de base. Então, para uma industrialização ser completa, ela precisa funcionar no tripé, que seria a indústria de base, que são indústrias em que a gente tem a produção de produtos para servir outras indústrias, né? Então não é uma produção para o usuário final comum adquirir. Então Vargas investe na Petrobras, na criação da Petrobras, né? É um investimento estatal, na Vale do Rio Doce, na CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, para produção de aço. Então, todos esses investimentos numa indústria de base é feita pelo governo. Aí a gente tem uma segunda aí, categoria da indústria, que seria a indústria de intermediária, que seria de máquinas e equipamentos, e daí sim a indústria de bens de consumo, que começou com o capital privado, e daí aí, com o investimento do governo nas indústrias de base, ela começa a se fomentar, né, a aumentar em relação ao que já existia. Então se começa então nesse período uma industrialização bem mais forte na região do Sudeste. Com isso a gente observa outros fenômenos, né, que é o que a gente já viu no segundo vídeo que eu coloquei sobre a urbanização no geral, que começou a ocorrer lá na Inglaterra, só que há quase 2 séculos antes desse período histórico. O fenômeno de migração do campo para a cidade, que é o êxodo rural. A gente observa então um fenômeno grande de migração do Nordeste e das áreas mais de interior para próximo das cidades, que é onde está o investimento maciço. Então a população enxerga na cidade uma expectativa, né, uma oportunidade de mudança de sua vida. E aí a gente começa então esse fenômeno de fato de urbanização do Brasil a partir daí então do governo Vargas de 1930 para cima. Então a gente consegue observar como nasceram os primeiros núcleos urbanos no Brasil, então desde, né, do descobrimento, passando por alguns ciclos econômicos, esses núcleos foram nascendo. A ocupação da região sul, como nasceu também esses núcleos urbanos na região sul, até que a gente chega aí na Era Vargas, que é o Estado Novo, chamado inclusive pelo próprio Vargas, com esse investimento numa industrialização desenvolvimentista, nacionalista, e até mesmo a industrialização aí dos bens de consumo não duráveis pela iniciativa privada, e que aumentou ainda mais com o estabelecimento das indústrias de base. O processo de urbanização brasileiro ele vai crescendo no futuro. Eu vou fazer outros vídeos mais à frente para a gente estudar como isso ocorre, chegando no Juscelino Kubitschek, a criação de Brasília, o governo militar. Então há um grande investimento por parte do governo daí na industrialização, e a urbanização vem aí no rescaldo disso tudo. A gente vai observar a criação de várias cidades, vários fenômenos ocorrem então nesse período, mas isso vai ficar para vídeos futuros, porque o que a gente começa a observar é que as cidades explodem, né? Na Europa já havia 2 séculos, então começou a explodir a urbanização. Nos Estados Unidos, um pouquinho depois da Europa, isso começa a ocorrer também. Aqui no Brasil e já nos outros países da América do Sul e da América Latina, isso também vem ocorrendo aí um pouco mais atrasado do que Europa e Estados Unidos, mas começa a ocorrer. Então inicia-se aí um campo de estudo para a ciência, que é o urbanismo. Então a gente começa a observar vários pensadores, e no próximo vídeo é isso que a gente vai tratar.
essa ciência chamada urbanismo. Como eles começaram, qual foram as primeiras ideias, né, o que os motivou. Então, espero que vocês estejam lá. Como eu comento sempre, o conhecimento, assim como as cidades, estão sempre em construção. Então, comente aí o que você achou do vídeo, o que você tem a contribuir. E não deixe de se inscrever, like aí no vídeo e até lá. Obrigado.